Estamos de volta aqui. Vamos continuar falando sobre os benefícios da atividade física na profissão de bombeiro civil, na formação de bombeiro civil. Eu sou o Tenente Castro e você já me conhece. A ideia aqui é reflexão, melhoria da qualidade de vida do bombeiro civil na sua profissão, na sua carreira e lá na sua aposentadoria. A qualidade de vida é muito importante lá no final, onde nós vamos gozar com os nossos netos, né, com nossos familiares e ter qualidade de vida para poder aproveitar ao máximo a nossa aposentadoria. Então, hoje, agora nós vamos falar, nesse vídeo 4, nós vamos falar sobre os exames médicos, clínicos para o bombeiro civil, para que ele possa exercer a profissão e possa ser submetido a uma atividade física pelo profissional de educação física. Então, vamos lá, né? Vamos falar aqui sobre os exames. Bom, os exames médicos para bombeiro geralmente incluem avaliação clínica geral, exames de sangue e de imagem, como raio-x, ultrassom, ressonâncias, né? Testes cardiológicos, como teste ergométrico em esteira, e avaliações oftalmológica e otorrino, ok? E também, muito importante, a saúde bucal. Não esqueça da saúde e higiene bucal. É comum a solicitação de avaliação psicológica e um exame de aptidão física também, ok? Os exames específicos podem variar dependendo a legislação local, no caso de editais de concurso. Para a formação de bombeiro, não existe edital, né? E para a contratação de bombeiro também não existe edital. Então, não existe uma regra para exames físicos admissionais. Bom, a NR7 vai falar sobre exames físicos admissionais e os exames físicos específicos para a atividade. Então, vamos lá. Quais seriam esses exames clínicos aqui de uma maneira geral? Exame clínico, avaliação geral da saúde, incluindo pressão arterial e batimentos cardíacos. Exame de sangue, hemograma completo, glicose, creatina, né? Lipofograma. Exames de sangue, hemograma completo, ok? Exames de imagem, radiografia de tórax é comum, podendo ser solicitados outros dependendo do critério médico. Então, é o médico que decide. Testes cardiológicos, testes ergométricos, ok? Esses são frequentemente solicitados, deveriam ser. Testes cardiológicos, teste exames oftalmológicos também é muito importante para que a gente possa verificar a acuidade visual e outras condições oculares. Exames laringológicos, otorrinolaringológicos, avaliação de audição e outras condições de ouvido, nariz e garganta. Avaliação psicológica é muito importante também, o bombeiro ser avaliado quando numa contratação de serviço. Exame de aptidão física, isso depende de cada contratante. Então, são os exames comuns aí, tanto para concurso como para atividade física privada, né? Para atividade de bombeiro privada. Os exames como requisitos adicionais. Aí é muito importante que se tenha um laudo médico adequado. Quando você admite esse bombeiro para um trabalho numa empresa, você tem que criar lá os requisitos que você precisa dos exames médicos lá necessários de admissão e periódico. Quando você tem esse bombeiro para a formação de bombeiro civil, você vai precisar criar um requisito de exames médicos necessários em conjunto com o profissional de educação física da sua escola. E aí ele vai definir quais são os exames médicos necessários para que esse aluno possa ser submetido a uma carga de exercício adequada durante a formação de bombeiro e para a sua vida toda. Dicas importantes, né? Os exames devem ser realizados em conformidade com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego, que é a NR7, né? Os médicos examinadores devem possuir especialização de medicina do trabalho, como indica a Fundação Agripino Lima, né? Essa fundação é que regulamenta isso. A validade dos exames
é de cerca de 1 ano, podendo ser revalidada caso haja alguma alteração na saúde profissional. Então, veja, o acompanhamento médico na atividade de bombeiro é muito importante, esses exames eu faço, né, conscientemente, agora estou numa bateria de exames, e eu realizo esses exames rapidamente, inclusive eu pago esses exames lá no Doutor Consulta, prefiro fazer isso, tive plano de saúde, mas hoje eu prefiro fazer o pagamento dos exames específicos que eu preciso, e claro, todo esse pagamento em exames médicos, eles são debitados no imposto de renda, eles entram lá na minha declaração e acabam sendo restituídos, né, uma parte dele, então isso é muito importante. E cuidar da saúde não tem preço. É muito importante que você arrume aí. Existe muita posto de saúde, AMA, especializações, hospitais, e que tem isso. E quem trabalha tem o seu plano de saúde lá para poder usar e deve usar, fazer esses exames de maneira consciente. Agora, o proprietário da escola, juntamente com o instrutor e com o profissional de saúde, de educação física, vai criar um requisito de exames necessários para aquela atividade de formação de bombeiro. Nós não estamos aqui pedindo para que você crie aí o super bombeiro, não é isso. Nós estamos falando de condições mínimas para participar do curso de formação com segurança e qualidade. Então, você precisa de um exame médico adequado para aquela atividade do curso e você precisa integrar esse exame médico de cada aluno com o programa de treinamento que você vai dar na sua escola, juntamente com o profissional de educação física. É isso que nós queremos, qualidade. Agora, imagina quantas lesões estão sendo realizadas nesse momento nos alunos de bombeiro civil, que não tem toda essa estrutura mínima para que ele possa realizar atividade física dentro do curso de bombeiro civil, com segurança e com um profissional de educação física orientando. Então, aqui fica a reflexão e estamos aqui à disposição. Aqui tem uma pergunta aqui do nosso participante. Ele está falando, por que que o governo não institui programas de saúde para o bombeiro civil? Bom, é uma pergunta bacana, né? Nós temos aí as campanhas de câncer, nós temos a campanha da diabetes, nós temos diversas campanhas. Por que não tem uma campanha, né, ou um mês direcionado para a atividade de exercícios físicos, né? A campanha, um mês da atividade e com campanhas de atividades de exercício físico. Bom, eu não sei se ainda tem, mas se não tem, é muito interessante isso, porque aí você teria lá, durante aquele mês, diversos locais sendo feito ações, principalmente nessas praças, com professores de educação física, orientando sobre o benefício da atividade física. Isso é muito importante, tá certo? Então, a gente pode criar isso com legislações municipais, legislações estaduais, cada um aí que está participando desse vídeo pode estar pedindo para um deputado, um vereador, impor, né, colocar uma lei, promover um projeto de lei que estabeleça essa semana da educação física, se é que não tem. E quanto a conscientização do bombeiro civil, se nós conseguirmos colocar isso, implantar isso nas escolas, ele já sai lá da base da formação com essa disciplina, e isso vai semear toda a categoria nas futuras gerações a partir daqui, né? Então, cabe às escolas, sim, mudar os seus programas de treinamentos, instituir a legalidade do condicionamento físico feito pelo o professor de educação física, e evitar que profissionais empíricos, que não são da área da educação física, ministrem atividades físicas aos seus alunos. Então, a gente vê aí muitas atividades físicas feitas por instrutores de bombeiros, nós não sabemos se eles são ou não profissionais legalmente habilitados, mas numa corrida ou numa atividade física, se algum aluno vier a ter um mal súbito ou ter um problema de saúde ou mesmo morrer, a responsabilidade será do proprietário da escola e do professor instrutor de bombeiro que não tinha habilitação para atividade física. Então, aqui nós pedimos uma reflexão, pedimos que todos pensem, né,
no objetivo de desenvolver essa profissão de bombeiro. E aqui fica a nossa reflexão. No próximo vídeo, nós vamos demonstrar um sistema de circuito de atividade funcional que você pode aplicar na sua escola. Sempre lembrando, com um professor de educação física responsável por esse treinamento. Tenente Castro, professor de educação física, registrado no CREF. Acompanhe o nosso próximo vídeo.